Queridos irmãos belemenses e paraenses, reunidos neste congresso de pessoas da terceira idade, eu saúdo o meu irmão presidente, pastor Samuel Câmara, os meus colegas que fazem parte do conselho da CADB, os pastores que congregam também aí na Igreja Pioneira. Eu saúdo o meu amigo pastor Felipe, a sua família. Saúdo o povo amapaense, uns que se transferiram para Belém do Pará, outros que estão de passagem e nos ouvem, e assistem e participam deste congresso de idosos. A paz do Senhor para todos. Falo com todos os meus irmãos paraenses, membros da igreja que é mãe do Pentecoste brasileiro, igreja que irradiou o Pentecoste para todo o Brasil e a mãe de todas as Assembleias de Deus do Brasil. A paz do Senhor para todos que nos ouvem. Fui convidado pelo ilustríssimo pastor, vosso pastor, Samuel Câmara, para trazer nesta oportunidade uma palavra a todos vocês reunidos neste congresso. O tema é aquele que não pode calar, que está presente em todas as festas, em todos os congressos, em todas as manifestações da Igreja Mãe aí em Belém do Pará. O tema vocês conhecem muito bem. Meus filhos e netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Glória a Deus por esse tema tão maravilhoso que tem impactado muitas pessoas em todo este Brasil. Este tema que tem brotado do coração de Deus. Então, esse tema norteará a nossa ministração neste momento. O texto bíblico escolhido foi lá em Salmos 127, versos 3 e 5. Estes dois versículos dizem: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém, por este versículo tão presente para este momento. Então, queridos irmãos, eu quero dizer a todos vocês que a palavra herança significa alguma coisa preciosa, alguma coisa valiosa, que foi ou será dada, outorgada para alguém no futuro, para que seja administrada com excelente zelo, lembrando
fazendo menção honrosa aos seus antepassados. Então, os filhos são reputados como herança de Deus. Os filhos são herança de Deus para nós pais. O Senhor entregou os filhos para que sejam criados por nós pais, e espera que nós os devolvamos a Ele bem cuidados. Nós temos responsabilidade de cuidar bem dos nossos filhos como joias preciosas que Deus nos entregou para que possamos zelar, cuidar das mesmas e posteriormente devolver ao Senhor até bem cuidado e, se possível, melhor do que o Senhor nos entregou, não nos negligenciando do cuidado dos nossos filhos. Então, queridos irmãos, sejamos diligentes, cuidadosos. Eu falo com uma plateia que talvez no momento, pelo passar dos anos, hoje não tem filhos criança, nem podemos dizer naquele ciclo educativo. Hoje tem muitos netos, mas mesmo assim os avós não podem se descurar do cuidado dos seus netos, educando-os, ensinando-os, inculcando neles a palavra de Deus. Os netos amam a casa dos avós. Muitas vezes os pais, no seu lufa-lufa diário, nas suas lutas de sobrevivência pelo trabalho, muitos deles deixam os netos após a escola com os avós. E creio que este é o momento também dos avós ensinar estas crianças no ensino da palavra de Deus, refletir com elas as escrituras sagradas, estudar a palavra com os seus netos. Quando entendemos que os filhos são herança do Senhor, a criação deles passa a ter um outro sentido para nós. Se foi o próprio Deus que deu os filhos, se foi o próprio Deus que nos entregou os nossos filhos, significa que eles têm um alto valor, eles têm um valor precioso acima de qualquer outro bem terreno que possamos obter. A Bíblia não diz que as nossas maiores riquezas são as nossas propriedades. Não diz que as nossas maiores riquezas é a prata ou o ouro, ou a conta bancária que temos lá no nosso banco em conta corrente. Os bens mais preciosos que recebemos de Deus são os nossos filhos e a nossa família. Glória a Deus. Devido a esse imenso valor, temos que fazer de tudo para a criação de nossos filhos seja de excelente qualidade, tanto
no sentido espiritual, como no sentido moral. Os pais devem dar amor, carinho, deve ter compreensão, deve dar proteção, deve instruir os seus filhos, cuidando-os de maneira tal que essas crianças possam crescer em estatura e graça diante de Deus. Então, nesta mesma proporção, que colocam limites e corrijam os filhos também, ensinando os princípios da palavra de Deus. Os avós, também cabe a eles grande parcela de responsabilidade, compartilhando com os pais nessa missão honrosa de educar, de instruir as crianças no caminho em que devem andar. Este é o ensino bíblico e nós, como cristãos, não podemos abdicar desta palavra. Se você recebeu de Deus a honra de ser pai e de ser mãe, foi o maior tesouro que você recebeu, para que você cuide da melhor maneira dos seus filhos. Essa é a recomendação. Ainda que alguns momentos, eu posso dizer, em alguns momentos, os seus filhos lhe tenham causado tristeza, destouro, dor no coração, eles continuam preciosos aos olhos de Deus. Deus não tem desistido deles. E você, pai, avô, não desista também dos seus filhos e dos seus netos. Deus tem uma promessa contida na sua palavra de resgatar os filhos rebeldes que têm se distanciado do caminho do Senhor, tal qual o filho pródigo. No Salmo 89 está escrito que os nossos filhos, se eles deixassem a lei do Senhor, Deus os castigará com vara e açoites. O pai açoita o filho que ama, e ele continua também instruindo. Eles receberão a recompensa dos seus pecados. O pai que ama também instrui, né? O pai que ama ensina, educa, mas Deus não retirará dele o seu amor. Isso que é de suma importância para nós pais, para nós que somos avós. Sua fidelidade não violará a sua aliança e nem modificará a sua promessa. Deus tem sido compreensivo com os nossos filhos. Perceba essa palavra, por nossos filhos, por mais que o pecado tenha abalado a família, não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos, porque o Senhor não desistirá dele. Esta é uma verdade meridiana encontrada na palavra do Senhor. Então, não desista do seu filho, não desista do seu neto. Eu faria uma pergunta: é exato o adágio popular que diz tal pai, tal filho? Eu digo não.
não é assim. Esse adágio não se aplica aos filhos, porque várias variantes estão presentes nesta relação pai e filho. Eu posso citar inúmeros exemplos da palavra de Deus. Eu posso folhear as páginas áureos fulgentes da Bíblia Sagrada e mostrar vários exemplos de pais piedosos, pais dedicados, pais exemplares, que os seus filhos não seguiram as pegadas dos mesmos. Por exemplo, o filho tem livre-arbítrio. Ele pode escolher o que ele deseja. E eu posso acrescentar, enquanto o filho está debaixo da autoridade do pai, ele é de menor. O pai, o avô, tem extrema responsabilidade por essa criatura. Mas ele cresce, ele fica adulto e ele começa a se governar pelo seu livre-arbítrio. E muitas vezes fica difícil para nós conduzi-los. Segundo, vocação para realizar a verdade de Deus, para realizar aquilo que Deus quer também, a vontade de Deus. Uns mais, outros menos. Uns filhos e netos são mais abertos para aceitar a vontade de Deus em suas vidas, outros mais fechados. Terceiro, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Essa sensibilidade não é de todos. Quarto, ter o coração aberto para as coisas de Deus. Os filhos, os netos, precisam ter coração aberto para as coisas do Senhor. E quinto, honrar pai e mãe, que é um mandamento bíblico. Obedecer seus pais são ensinos das Escrituras. Obedecer pai e mãe é um dos mandamentos com promessa. Tem promessa para estas pessoas que obedecem pai e mãe. Você talvez poderia perguntar, e quais são essas promessas? Quais são essas promessas para aqueles que obedecem pai e mãe? Para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Então, nós podemos disto depreender que aquele que obedece pai e mãe vive mais sobre este planeta Terra. Então, eu poderia citar alguns exemplos, mas vou citar só dois, para não ser muito longo. Exemplos de pais piedosos que fracassaram na criação de seus filhos na lei do Senhor. Eu lembro esses exemplos para que nós não tenhamos que nos estribar nestes exemplos para justificar a nossa falta de responsabilidade de conduzir os nossos filhos e netos no caminho do Senhor. Os seus exemplos não foram um dos melhores. Não pense que os exemplos deles servem exemplo para nós. Não. Vou mencionar dois influentes homens de Deus na Bíblia. O juiz e sacerdote Eli. Ele teve 2 filhos, Finéia e Ofni, que por hereditariedade deveriam seguir os passos do seu pai. Contudo, desprezaram os exemplos e os ensinos do seu pai e se desviaram para o caminho
que não condizia com 2 futuros sacerdotes. Eli já idoso, posso dizer obeso, cego, negligenciou a repreensão dos seus filhos. Esqueceu o que diz Provérbio, lá em 29:15. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Os filhos dele, os filhos de Eli, por causa de seus pecados, foram chamados filhos de Belial, filhos da iniquidade. O segundo foi Samuel. Samuel foi criado aos pés de Eli desde criança. Mostrou-se vocacionado às coisas de Deus. Aprendeu tudo das coisas de Deus com o sacerdote, tornando-se excelente juiz e profeta. Contudo, os seus filhos, Joel e Abias, não seguiram os passos do seu pai, tornaram-se corruptos, deixaram de fazer a justiça por causa do dinheiro, se corromperam e deixaram de ser exemplos dos fiéis. Então, esses 2 jovens que tinham tudo para seguir os passos do seu pai, perderam a grande oportunidade. Não sabemos se Samuel errou no ensino da lei do Senhor aos seus filhos. Todavia, não podemos excusá-los da responsabilidade de atuar na mudança, na transformação do caráter dos nossos filhos. Nós não podemos, por desculpa nenhuma, nós não podemos nos excusar diante de Deus por não ter educado os nossos filhos e os nossos netos no caminho do Senhor. Criemos nossos filhos no temor do Senhor e na instrução da sua palavra. Levemos os nossos filhos à escola dominical, a maior agência educacional de educação cristã do mundo. Eu acho que num domingo, aí em Belém do Pará, eu vou calcular, cerca de 30.000 pessoas estão reunidas na escola dominical, contando crianças, jovens, adultos e anciãos. Veja que contingente significativo estão empenhados aprendendo a palavra de Deus. E as crianças não podem perder essa oportunidade. A escola dominical, a Assembleia de Deus, aí em Belém do Pará, através da CADB, tem a sua revista de ensino continuado. É verdadeira enciclopédia de ensino da palavra de Deus que nós devemos seguir. Então, meu pai, meu avô, não se descuide de levar os seus adolescentes, as suas crianças para a escola dominical e também os jovens, e não só mandar, ir com eles, toda a família na escola dominical. Não nos descuidemos do culto doméstico. Fazer o culto doméstico com os nossos filhos e com os nossos netos.
se tem uma escola secular cristã de boa qualidade, vale a pena matriculá-los nessa escola, viu? Vale a pena. Os exemplos daqueles homens de Deus não servem para desculpa para o nosso insucesso na criação dos nossos filhos, viu? Não serve desculpa, porque não soubemos conduzir os nossos filhos no temor do Senhor. Não serve. E citar esses grandes homens como exemplo. A Bíblia nos admoesta no livro dos Provérbios, 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Nós estamos nos esquecendo dessa pérola ensinada no livro de Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Esta recomendação não deve ser esquecida por nós e pelos nossos filhos, para que os nossos filhos e netos sigam a mesma fé que nós seguimos. Não podemos descurar dessas recomendações. Procuremos inculcar em suas mentes e nos seus corações o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Assim feito, os nossos filhos estarão aptos para levar o legado espiritual de seus pais aos seus filhos. Desta forma, aconteceu com Timóteo, que desde criança aprendeu as sagradas letras, ensinadas pela sua avó Loide. Veja só, meus queridos irmãos anciãos, tomemos o exemplo da avó Loide, que não se descuidou de ensinar as sagradas letras ao seu neto Timóteo e também à sua mãe Eunice. Essas duas mulheres, expoentes, mulheres de Deus, que souberam conduzir o seu filho e neto no caminho do Senhor. Então, queridos irmãos anciãos, fica aqui a recomendação do pastor Otto Miranda de Alencar. Cuidemos dos nossos filhos e dos nossos netos. Amém. Deus vos abençoe.